Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Pessoal, nós vamos começar hoje, através desse vídeo, uma nova aula a respeito daquele terceiro elemento que eu havia dito para vocês, né? Vamos lembrar? Nós temos três elementos básicos da eletricidade. Um é o resistor, que nós já estudamos bastante. O capacitor, que nós também já estudamos, e agora nós vamos entrar com o terceiro elemento, que é o chamado indutor. E para que a gente entenda bem, compreenda bem o indutor, foi necessário que a gente estudasse o magnetismo e eletromagnetismo, que nós batalhamos bastante aí, né, com exercícios, com toda a teoria básica desse tipo de disciplina, para que a gente possa hoje, a partir de agora, entender esse terceiro elemento da eletricidade chamado de indutor, né? Fechando então o ciclo dos três principais elementos da eletricidade: resistor, capacitor e indutor. O indutor também é conhecido como bobina, como solenoide, como eletroímã, e tem uma importância assim, fantástica dentro da eletricidade, igual nós vamos começar a ver a partir de agora. Beleza? Então, bora lá. Veja aqui, pessoal. Nessa figura aqui, a gente pode observar um desenho, uma foto, né, na verdade, uma foto típica de um indutor, né? Aqui nós temos um indutor com um núcleo de um material magnético. Aqui nós temos um outro indutor em formato toroidal, né? Nós já estudamos aí também na teoria esse indutor aqui. Aqui nós temos uma foto de um indutor industrial enorme, né? Tem indutores igual esse indutor aqui, que está montado numa subestação de energia. Ele tem 20, 30 metros de altura, né? Do tamanho aí de um prédio de 5, 10 andares, né? De tão grande que é, dependendo da aplicação que o indutor tem. Esses tipos de indutores aqui são mais empregados na área de baixa potência, né? Quando nós temos circuitos de baixa energia, como por exemplo circuitos eletrônicos, ou mesmo esses circuitos que a gente utiliza de forma mais simples nas nossas aulas de eletrotécnica mesmo, que a gente encontra na nossa área industrial, né? São indutores mais simples, né? De menor energia. Já esses aqui são indutores de maior porte de energia, portanto, são utilizados em subestações, em locais onde realmente existe um aporte de energia muito grande. Muito bem. Então vamos falar do que é um indutor, então. Para que ele serve, para que a gente estuda ele e realmente assim vamos decifrar completamente o que é o indutor, como nós fizemos com o caso do resistor e do capacitor, tá certo? Muito bem. No ano de 1790, 1800 e pouco, né, nós tínhamos um cientista, né, aqui na nossa querida planeta, nosso querido planeta, chamado Michael Faraday. Esse cara aqui era muito bom. Ele tem uma contribuição gigante para a tecnologia que existe hoje, essa que nós disponibilizamos, essa que nós utilizamos hoje. Esse Michael Faraday, esse simpático senhor aqui, ele foi um, um professor brilhante, né? E ele enunciou várias teorias da eletricidade, né? Entre elas essa aqui, que é o conceito de indutores, que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, uma das coisas que ele descobriu é que se a gente aplicar pegar um condutor e aplicar nesse condutor uma corrente, e essa corrente ela variar no tempo, ou seja, ela oscilar, né, numa corrente que não fique fixa. Por exemplo, você aplicou 1 ampere é toda a vida uma corrente constante.
Se eu pegar uma corrente de 1 ampere, outra hora eu mudo ela para 2, depois para 3, depois cai para 1, depois cai para -1, inverte o sentido dela e tal. Ele descobriu que se nós variarmos a corrente nesse indutor, nós vamos produzir nesse indutor uma tensão. Nós vamos induzir uma tensão nesse indutor, tá certo? E essa tensão produzida é dada por essa equação aqui, ó. A tensão induzida é minúsculo. Por que é minúsculo? Porque é uma tensão instantânea que está sendo induzida naquele momento. É igual a B. Esse B aqui já é bem conhecido nosso aí do estudo de magnetismo, né? É a densidade do campo magnético, vezes o comprimento do condutor, vezes a velocidade que esse condutor se movimenta, nós vamos falar disso aqui, vezes o seno do ângulo θ. Tá? Eu vou falar de cada um desses elementos aqui para vocês entenderem bem o que significa a importância e o significado de cada termo desse aqui. Veja essa figura aqui. Essa figura aqui, ela está mostrando para nós um ímã, né? uma parte de um ímã. O ímã ele fecha todo aqui, né? Ele vai se fechar aqui completamente, mas aqui eu estou só mostrando que esse ímã ele foi aberto num circuito magnético que eu fui interromper ele aqui, né? Fiz aqui espécie de um entreferro aqui, certo? Aqui é o polo norte, aqui é o polo sul. E essas linhas tracejadas aqui estão representando para nós as linhas de campo magnético, né? Então, se eu pegar as linhas de campo magnético e dividir pela área, né? Lembra da área? A área é essa dimensão aqui, vezes essa dimensão aqui, né? É a área onde o fluxo está descendo. Nesse caso especificamente aqui, eu não estou considerando aquele efeito do espraiamento, né? O efeito de bordas aqui, ó. Estou considerando apenas que o fluxo desce aqui uniforme, retinho aqui. A gente sabe que isso não é uma realidade, mas também não vai dar tanta diferença assim, né? Bom, o que eu tenho nessa figura? Eu tenho um ímã gerando um campo magnético, gerando essas linhas de campo magnético aqui, né? E se eu dividir essas linhas de campo magnético pela área, eu vou ter a densidade do campo magnético B, tá certo? L é o comprimento desse condutor aqui, ó, que está dentro do campo magnético. Isso aqui, veja, que tem uma espira. Peguei um fio e fiz esse formato quadrado com ele, retangular. Fiz esse formato retangular com esse fio aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu formei uma espira. O que eu chamo aqui de comprimento L nessa fórmula é esse comprimento daqui do ponto A até o ponto B, ou do ponto C até o ponto D. Essa parte que está aqui desenhada em negrito nessa figura. V é a velocidade de giro. Se eu pegar essa espira aqui e rodar ela, pegar alguma coisa e rodar essa espira aí, fazer com que ela gire aqui dentro, né? Eu vou ter uma certa velocidade que eu estou chamando de velocidade V. E seno de θ, θ é o ângulo formado entre o campo magnético e o vetor velocidade. Se você pegar essa figura e olhar ela de frente, se você pegar essa deixa eu fazer um desenhozinho para vocês entenderem isso melhor aqui. Então eu estou pegando essa espira e olhando ela daqui. É como se eu estivesse observando essa espira a partir desse ponto aqui, ó. Aqui está meu observador, tá aqui, tá? Estou olhando essa espira. Na hora que eu olho essa espira a partir desse ponto, eu vejo essa pontinho A, que é esse aqui, e a parte C, que é essa aqui, né? E isso aqui, como nós acabamos de falar, isso aqui está girando, né? Isso aqui está rodando no espaço aqui, ó, né? Formando uma figura, né? Formando como se fosse um círculo aqui. Isso aqui está girando a partir desse ponto central aqui. Vamos dizer que aqui seria o meu eixo dessa figura, né? Seria o meu eixo dessa figura e essa espira estaria rodando aqui, né? Na hora que eu faço isso, o que vai acontecer? Eu tenho o chamado vetor campo, vetor velocidade. O que é o vetor velocidade? Vetor velocidade é
esse vetor aqui, ó. Então imagina, nesse momento aqui, na hora que essa espira, ela gera um movimento, na hora que essa espira aqui, ó, ela gera um movimento aqui, esse movimento, por exemplo, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou ter o chamado vetor velocidade. O que é o vetor velocidade? Significa o seguinte, que se eu pegar o sentido da minha velocidade, seria esse aqui, né? Esse aqui seria o sentido da minha velocidade v, ok? Então, veja só, se o meu campo magnético aqui, ó, ele está do polo norte para o polo sul, eu teria aqui então a representação do meu campo magnético. Olha só, vou colocar nossa velocidade aqui. Aqui eu teria a representação do nosso campo magnético B, ok? Está aqui, ó, nosso campo magnético B. Então, o que que a gente observa aqui? A gente observa que entre o vetor velocidade, né? Ou seja, o que é o vetor velocidade? Instantaneamente, se eu congelar essa imagem, isso aqui está rodando, né? Isso aqui está girando. Se instantaneamente eu congelar a minha imagem, a tendência desse condutor aqui é fazer este movimento aqui que eu estou indicando. Então, o θ que vem nessa fórmula aqui seria justamente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que entre a velocidade e o campo magnético é o que a gente chama agora de θ, tá? Então vamos repetir aqui, ó. O Michael Faraday disse que quando nós temos uma densidade de campo magnético P, nós temos um condutor de comprimento L mergulhado dentro desse campo magnético. E esse condutor, ele se movimenta com velocidade v. Isso aqui está girando com a velocidade v. E se eu pegar, então, multiplicar a densidade do campo vezes a densidade do campo, vezes o comprimento desse condutor aqui em metros, vezes a velocidade dele em metros por segundo, e pelo o seno de θ, o seno desse ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, se eu fizer essa continha aqui, eu vou obter aqui nos terminais desse fio, nos terminais dessa espira, eu vou obter uma tensão produzida. Essa tensão é a tensão E, tá certo? Essa tensão produzida, ela é chamada de tensão induzida, né? Esse conceito é que permitiu, por exemplo, hoje a gente ter geradores, esses geradores que tem aí nas usinas da CEMIG, por exemplo, né? Usinas espalhadas pelo Brasil inteiro, lá tem geradores de energia. E esses geradores de energia na verdade, isso aqui, o princípio de funcionamento deles é isso aqui, exatamente do jeito que está mostrando aqui, tá certo? Então, o que o Faraday disse foi isso, que nós temos uma tensão produzida E, que é BLV seno de θ, ok? Esse é o princípio da tensão que é induzida. Bom, há duas formas de se imaginar essa tensão produzida. Uma é essa que nós acabamos de ver, que a tensão produzida vou repetir aqui, né? É igual a B, L, V, vezes o seno de θ, beleza? E também existe uma outra forma de representar isso aqui, que diz o seguinte, que a tensão produzida é menos, aliás, a tensão produzida, ela é delta φ, desenhar esse direito aqui, ó, delta φ sobre delta t. Bom, vamos interpretar. A tensão produzida, ela, para que ela realmente seja
produzida, seja induzida, eu preciso de ter uma variação do fluxo no tempo. Ou seja, esse fio que está aqui, ele precisa de perceber uma variação desse fluxo, ok? Ou seja, dentro dessa área dessa espira aqui, ó, tá vendo essa espira? Dentro dessa área aqui dentro, tem que haver uma variação do fluxo. Como que eu faço a variação do fluxo aqui dentro? De duas maneiras. Uma maneira é essa aqui que nós acabamos de ver. Vocês observem bem que isso aqui é uma espira retangular. À medida que ela vai girando aqui, veja que a quantidade de linhas que passa dentro dela vai diminuindo, né? Por exemplo, na hora que ela estiver toda na vertical aqui assim, ó, imagina, ele está todo na vertical. Quantas linhas vai passar dentro dessa espira? Zero, né? Está na vertical. Em compensação, quando ela estiver aqui na horizontal, ela vai estar passando dentro dela a maior quantidade de linhas de campo possível, né? Então, essa fórmula aqui nos permite calcular a tensão induzida baseado na variação do fluxo. Então, o que essa fórmula mostra para nós, na verdade, é que eu vou ter mais ou menos linhas passando por aquela área ali. Ou seja, eu vou ter uma variação da densidade do campo magnético aqui dentro, né? O campo magnético, a densidade do campo magnético B vai variando, né? Por quê? Porque à medida que ela vai girando, a área vai diminuindo ou aumentando. Então eu vou ter uma variação do fluxo que atravessa essa área aqui. Que é exatamente o que eu estou mostrando aqui, ó. Eu posso calcular desse jeito, eu posso falar que também é ΔΦ sobre ΔT. O que é ΔΦ sobre ΔT? Variação do fluxo em relação ao tempo. Eu posso calcular a corrente, a tensão que é produzida aqui nos terminais dessa espira, fazendo essa continha aqui, ou falando que é a variação do fluxo em relação à variação do tempo, né? Eu já falei isso para vocês que a variação do fluxo, a gente costuma escrever, ao invés de delta, dφ de dt. Lê-se dessa forma aqui, dφ de dt. Tá? E outro detalhe, se eu tenho aqui, nesse caso, eu só tenho uma espira. Eu representei uma espira, então é desse jeito aqui. Mas se eu tiver N espiras aqui, por exemplo, igual nessa bobina aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, tenho várias espiras aqui. Significa o seguinte, que a tensão produzida ela vai ser multiplicada pelo número de espiras. Ou seja, uma espira apenas produz essa tensão aqui. Se eu tiver N espiras aqui, eu vou ter N vezes essa tensão. Então a gente pode escrever essa fórmula aqui de uma forma um pouquinho diferente, que vai ser N vezes dφ de dt, ok? Onde o N aqui é o número de espiras. Se eu tiver uma espira, por exemplo, eu tenho 1 volt. Se eu tiver 1000 espiras, eu tenho 1000 volts induzido. Então, nesse caso aqui, se eu tiver mais espiras aqui, formando uma bobina aqui dentro, a minha tensão de saída aqui, ela vai ser proporcional ao número de espiras. Tá certo? Muito bem. Parece que está tudo certo isso aqui. O nosso amigo Michael Faraday falou que isso aqui está correto, bacana, todo mundo aceitou. E aí vem um amigo dele chamado Henry Lenz, esse simpático cidadão aqui. Ele falou assim, o senhor Faraday, o senhor está correto, isso aqui, tudo que você falou é verdadeiro, nós podemos comprovar isso, mas há um probleminha na sua fórmula. Na sua fórmula aqui, falta um sinal negativo aqui, ó. Você tem que colocar um sinal negativo na sua fórmula aqui, ó. Ou seja, o nosso amigo Lenz, ele só chegou e disse para o Faraday colocar o sinal negativo aqui. Aí o Faraday pensou, pegou a explicação do Lenz lá e o Faraday foi convencido que realmente o Lenz tinha razão, precisa de um sinal negativo ali nessa fórmula, tá certo? Por quê? Por que precisa de um sinal negativo? Olha só que bacana que é isso aqui. Vou explicar isso aqui baseado nesse circuitinho que vocês já conhecem, né? Circuitinho
circuito magnético, que nós trabalhamos aí bastante aí na matéria anterior. O que nós temos? Nós temos aqui uma bateria, nós temos uma chave, aqui eu tenho uma bobina e aqui eu tenho um núcleo magnético, certo? Olha só que interessante. O Faraday diz para nós? Que para haver geração de tensão, tem que haver uma variação do fluxo. Nós podemos ter uma variação do fluxo, gente, de duas formas. Uma forma é essa aqui, que eu acabei de citar para vocês. À medida que a espira vai alterando o movimento, a quantidade de linhas que vai passando dentro dessa espira vai alterando, ou seja, estou tendo uma variação do fluxo. Outra forma que daria também o mesmo resultado é o seguinte: mantenha a bobina constante, fixa. Não deixa ela paradona aqui, sem rodar ela. Mas aí você pega o fluxo e varia. Você pode vir aqui, vamos supor que você tem um sistema aqui, um ímã, onde você consegue alterar a potência desse ímã, você consegue alterar a quantidade de linhas de campo magnético nesse ímã. Ou seja, gente, nós temos que ter, para gerar uma tensão, para induzir uma tensão, é necessário que a gente tenha uma variação relativa, né, entre o fluxo e a velocidade. Ou seja, eu posso ter o fluxo constante, o número de linhas aqui sempre a mesma quantidade, constante, sem alterar, mas a velocidade ela está fazendo com que essa área aqui esteja modificando a todo momento, ou seja, a densidade do campo magnético está alterando. Outra forma é mantenha aqui a minha espira parada e eu faço o fluxo variar. Ora vale tantos Weber, ora modifica para mais, para menos, para mais, para menos. O resultado final é o mesmo, ou seja, gente, é movimento relativo, né? É igual você e um carro, né? Para você, você estando parado numa rua e vendo um carro passar, a impressão que você tem é que o carro está em movimento. Mas para quem está dentro do carro, a impressão dele é que você está em movimento, né? Então, a questão do movimento é uma questão relativa. Qualquer das duas interpretações estaria correta. É a mesma coisa aqui. Para haver produção de tensão nessa espira, é necessário que haja um movimento relativo, certo? As duas situações elas são exploradas dentro do nosso mundo de eletricidade. Ou seja, tem situações onde você mantém a bobina constante, parada, e faz o fluxo variar, e tem situações onde você está com fluxo constante e faz a área da bobina variar, certo? Bom, vamos ver aqui então, voltando a história aqui do negativo que o Lenz mandou colocar nessa fórmula aqui. É bem interessante isso aqui, veja só. Olha só o que vai acontecer. Na hora que você fechar essa chave aqui, vai circular uma corrente nessa espira, né? Nós já sabemos lá que essa corrente que circula aqui, ó, nós vamos ter uma corrente aqui, né? Essa corrente nessas espiras vai ter esse sentido. Se nós aplicarmos aqui a regra da mão direita, os dedos abraçando as espiras no sentido que está indicado, eu vou ter um fluxo para cima, igual esse fluxo que está desenhado aqui, né? Isso aqui é o desenho do meu fluxo, ok? Meu fluxo φ é esse que está indicado aqui. O que o Faraday disse? O Faraday disse o seguinte, olha, quando esse fluxo estiver variando, eu vou ter uma tensão induzida aqui, ou seja, o Faraday disse que se nós ligarmos um voltímetro aqui, ó, se nós colocarmos um voltímetro nesses terminais ligado aqui e ligado aqui até aqui, o que o Faraday disse foi o seguinte, que esse voltímetro aqui ele ia marcar uma tensão, enquanto esse fluxo aqui estiver variando. Como é que esse fluxo varia? Lembra lá do estudo? Por isso que foi importante a gente estudar magnetismo e eletromagnetismo, né? Essa matéria que nós terminamos.
Lembra lá, ó, o que é a força magnetomotriz? Vai ser o número de espiras vezes a corrente, né? Não é isso? E o que é o fluxo? Fluxo é a força magnetomotriz dividido pela relutância, né? Então veja, o fluxo. Fluxo é força magnetomotriz dividido por relutância. A relutância desse núcleo é constante. Supondo que o núcleo está construído, a relutância é aquela ali, ponto final, né? Então, o fluxo vai depender da força magnetomotriz. O que é a força magnetomotriz? É o produto de N por I. Moral da história. Na hora que você liga essa chave, a corrente ela sai de 0 ampere para 0,01, 0,1, 0,2, 1, 2, 3. Ou seja, a corrente, na hora que você liga, apesar da gente achar que a corrente ela aparece instantaneamente, aqui não. A corrente ela vai crescendo, ela começa com 0 ampere, tal, vai devagarzinho até atingir um valor máximo. Então, à medida que a corrente ela está variando de 0 até x, eu estou tendo uma força magnetomotriz variando de 0 até x. Consequentemente, o meu fluxo está variando de 0 até x. Então, o que o Faraday disse para nós é que entre o momento que eu ligo essa chave, o contato vai lá e toca nessa chave aqui, até o momento que essa corrente ela fica fixa, nesse meio tempo, nesse transitório que existe aí, eu vou ter um fluxo variando. E se eu tenho um fluxo variando, vai ser induzido, vai aparecer aqui nessa bobina uma tensão. É essa tensão que nós estamos falando aqui, nessa fórmula aqui em cima. Beleza? Isso foi o que o Faraday falou, né? Aí veio o Lenz e falou o seguinte, olha, vamos colocar um sinal negativo nessa fórmula aqui. Por que ele falou isso? Porque ele disse, o que ele disse foi baseado na Lei Universal da Conservação da Energia. O que é a Lei Universal da Conservação da Energia? Na natureza, todas as formas de energia elas querem ser conservadas. O que significa isso? Querem se manter como estão, tudo quer ficar do jeito que está. Ninguém, na natureza, nada quer modificar a sua situação atual. Tá certo? Então, por exemplo, só para vocês entenderem de forma definitiva a lei da conservação da energia. Imagine, por exemplo, que você tenha essa caneta aqui na minha mão. Está parada. Por que essa caneta não sai andando aqui sozinha? Porque ela tem, nesse momento aqui, uma energia zero. Não tem energia cinética nenhuma, ela está parada. Então a natureza fala, eu quero manter, eu quero conservar essa energia zero. Ponto, ela fica aqui parada. Agora, se eu pegar essa caneta aqui e colocar uma força nela, ela vai movimentar. Ela vai movimentar aqui e esse movimento ele iria acontecer o resto da vida. Essa energia que eu coloquei nela aqui, uma vez que eu coloquei energia nela aqui, ela tenderia a continuar com essa energia o resto da vida. Por que na verdade, na hora que eu coloco a energia nessa caneta, daqui a pouco ela para? Ela para porque tem uma força contrária a essa força que eu estou aplicando, que é a força de atrito nesse caso aqui. Mas se eu pegasse essa caneta, por exemplo, se eu estivesse lá na Estação Espacial ISS, né, onde onde é vácuo, né, não tem ar, não tem resistência do ar lá para gerar esse atrito. Então, se eu pegar essa caneta lá e lançar, ela vai caminhar eternamente até o fim dos tempos aí, ela vai caminhar, ou então até ela encontrar um obstáculo. Né? Então, ou seja, se eu coloquei uma energia nesse material, essa energia ela tende a ser conservada eternamente. Se esse material tem energia zero, quer conservar zero. Se eu coloquei energia X, ele vai tentar conservar essa energia X para sempre. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Veja só, se não fosse o negativo do nosso querido Lenz lá. Olha o que ia acontecer. Eu apliquei, imagina, eu liguei a chave, a corrente começou a aumentar, certo? Na hora que a corrente começa a aumentar, esse fluxo vai aumentar, certo? Esse fluxo aumenta. E veja que essas bobinas, essas espiras aqui,
elas estão mergulhadas no campo magnético que foi gerado pelas próprias espiras, tá vendo? Passei corrente, gerou aqui um campo, passei corrente nessas bobinas, gerou um campo magnético φ. Aí a corrente aumentou um pouquinho. Se a corrente aumentou um pouquinho, φ aumentou um pouquinho. Se φ aumentou um pouquinho, apareceu uma tensão um pouquinho maior aqui. Mas como apareceu uma tensão um pouquinho maior aqui, essa tensão aqui iria fazer essa corrente aqui da fonte aumentar um pouquinho, né? Por quê? Porque induziu nessas espiras, induziu uma tensão. E essa tensão induzida aqui, ela funciona como fosse uma bateria, como se eu tivesse uma bateria reforçando aqui assim, ó. É como se essa tensão E que eu estou mostrando aqui, é como se existisse aqui uma bateria, né? Ok? Então essa tensão E que é produzida aqui é como se fosse uma bateria. Então, como se fosse uma bateria, imagina que tivesse uma bateria aqui ligada aqui nesses terminais aqui em cima. Deixa eu até acabar de completar aqui para vocês entenderem. Imagina que isso aqui, ó, certo? Eu ia ter essa bateria aqui, que é uma bateria da tensão induzida. Eu ia ter essa bateria em série com essa bateria aqui, ó, né? Eu ia ter uma bateria aqui reforçando a bateria de cá, certo? Eu ia ter isso aqui. Então, o que que ia acontecer? Aliás, deixa eu só desenhar certo aqui. Ficou errado aqui. Não é que está errado, mas para vocês entenderem. Na verdade, é isso aqui, ó. Essa bateria aqui, ela teria essa polarização aqui, tá? Eu teria o positivo aqui embaixo e o negativo aqui em cima. De tal forma que, veja, é como se fosse duas pilhas em série, olha. Aqui, ó, tá vendo? Então, essa tensão dessa pilha iria reforçar a tensão dessa bateria que ia aumentar a corrente. Essa corrente, na hora que ela aumenta o fluxo. Na hora que ela aumenta o fluxo variando, vai aumentar o valor da tensão dessa bateria. Aumentou o valor da tensão dessa bateria, somada com essa, aumenta a corrente ainda mais, que aumenta o fluxo ainda mais, que aumenta a tensão gerada ainda mais, que aumenta a corrente ainda mais, ou seja, nós íamos ter aqui a chamada realimentação positiva. É quando uma coisa influencia na outra, a outra influencia na uma influencia na outra, e isso aí vai até explodir, vai até ter uma energia infinita. E nós sabemos que na natureza não existe energia infinita. Então, essa equação inicial do Faraday aqui, ela teve que ser corrigida pelo Lenz, porque o Lenz falou o seguinte, olha, o sentido da polarização dessa bateria aqui não é este, não pode ser este aqui, tá certo? Na verdade, a polarização dessa bateria aqui tem que ser este aqui. Por quê? Porque há uma lei da conservação da energia, ou seja, a energia que é conservada, ou seja, na hora que eu fechei essa chave, que essa corrente aumentou, que esse fluxo aumentou, a tensão que vai aparecer aqui, a tensão induzida que vai aparecer aqui, ela vai aparecer tentando obstruir a tensão originária dela, ou seja, ela vai gerar uma tensão contrária à origem dela. Compreendem isso? Ou seja, a tendência é, pela lei de Lenz, esse negativo aqui significa exatamente isso, que essa tensão produzida E aqui é tal, a polaridade dessa tensão positiva é tal que tenta contrariar a causa que lhe deu origem. Ou seja, gente, repetindo mais uma vez aqui, parece um pouco confuso, mas não é. A própria natureza diz o seguinte, olha, na hora que essa corrente aumentar aqui, esse fluxo vai aumentar, não tem jeito, né? A equação está aqui embaixo. Só que a natureza vai forçar a aparecer uma tensão induzida aqui, conforme o Faraday falou, só que essa tensão induzida tenta contrariar a corrente que originou ela própria.
Entenderam isso? É a chamada lei, isso é devido à chamada Lei Universal da Conservação da Energia, né? Então é isso, esse sinal negativo aqui que o nosso amigo Lenz colocou, tá bom? Então, gente, isso aí é um primeiro vídeo introdutório só para explicar para vocês onde é que nós vamos nos meter agora, né? Nós vamos agora trabalhar com indutor e nós vamos trabalhar com as equações que o Michael Faraday nos ensinou, complementada pelas informações do nosso amigo Lenz, né? Essa é a chamada lei de Lenz. A lei de Lenz, muito famosa na nossa área elétrica, ela diz exatamente isso, que em uma bobina, em um indutor, sempre será induzida uma tensão e que a polaridade dessa tensão induzida é tal que tende a contrariar a causa que ele originou. Beleza? Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Eu concordo com vocês que um primeiro contato pode parecer um pouco confuso, sim, mas nós vamos decifrando isso aí ao longo do tempo, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Logo, logo eu vou fazer mais vídeos ainda sobre essa matéria para a gente compreender isso aí ficar bem transparente para nós. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Um grande abraço aí. Valeu!